Olá, meus irmãos, nós vamos dar sequência às nossas palestras de Ministério de Gestão e EBD. Então, hoje nós vamos analisar o quarto princípio de crescimento da Escola Bíblica Dominical, que diz que é necessário providenciar espaço para o crescimento. A EBD só crescerá à medida que houver espaço disponível. É a mesma coisa a questão de um sapato e o pé. O pé nunca crescerá mais do que o tamanho do sapato. Em algumas escolas dominicais nós encontramos esse problema. Há um crescimento, mas chega um ponto que o espaço fica estrangulado, não há por onde crescer. Então é necessário espaço. Se não for providenciado o espaço, automaticamente a escola bíblica dominical irá parar de crescer. Quando nós temos uma ocupação de 80% do nosso espaço, nós precisamos começar a pensar e encontrar novos espaços. O ideal é que a igreja vá construindo debaixo de um projeto de construção. Ela não precisa construir tudo de uma vez, ela pode ir construindo devagar, mas ela deve ter um projeto de construção, para que não se façam construções erradas, coisas que precisam ser desmanchadas depois, coisas que são feitas provisoriamente, mas depois tem que ser derrubado, coisas que não têm projeto, muitas vezes não encontram aprovação depois na prefeitura, e nós acabamos caindo aí numa armadilha de nunca ter as construções da escola dominical e da igreja regularizadas. O ideal é que construamos debaixo de um planejamento, de modo definitivo, mas às vezes precisamos do espaço para a escola dominical crescer, não temos recursos para construir. O que fazer? Bem, nós podemos improvisar. Eu já fui em várias igrejas que têm salões grandes e dividiram esses salões com cortinas ou biombos removíveis, e então na escola dominical esses biombos, essas cortinas são puxadas e então se divide aquele espaço para várias classes. É lógico que fica difícil usar espaços assim divididos com cortina ou com biombo para crianças. Mas a classe de adultos, classe de jovens, há várias classes que podem existir assim num contexto de classes com divisórias móveis ou cortinas e ainda funcionar. Nós podemos lançar mão de vários artifícios, Podemos improvisar. Algumas igrejas têm usado o escritório do pastor, outras igrejas têm usado a cozinha na hora da escola dominical, para ter uma classe pequena, um saguão. Outras igrejas têm construído no fundo da igreja uma edícula, um telheiro. Alguns têm usado a casa do vizinho que é crente para ter salas de escola dominical, a garagem do vizinho. Às vezes se aluga um imóvel ao lado ou próximo da igreja, onde pode-se também estender o trabalho da escola dominical, colocando algumas classes ali. Podemos, além de improvisar, podemos também trocar classes de lugares. Às vezes temos classes grandes que estão apertadas em alguns lugares e estão encontrando dificuldade para crescer, e outras classes pequenas que ocupam, por exemplo, um grande espaço. Um exemplo muito comum é acreditar-se que a classe dos adultos deva sempre ficar no templo da igreja, no maior espaço que a igreja tem. Mas nem sempre a classe que tem adultos é a classe maior, é a classe que mais cresce, que mais precisa de espaço. Então nós precisamos muitas vezes lançar mão de trocar as classes de lugares para assegurar que todas elas terão espaço para crescer. Podemos também reformar o prédio que temos, ampliar. Quando fizermos as nossas construções, eu sugiro a você que quando for fazer um projeto, quando você for conversar
com o engenheiro, o arquiteto, peça para ele para projetar o prédio de educação religiosa segundo o padrão escolar de construção. Se você fizer isso, você poderá ter absoluta certeza que seu prédio será aprovado pela prefeitura e mais, você poderá ter no futuro uma pré-escola funcionando no prédio da igreja ou até mesmo uma escola de ciclo básico, primeiro grau, funcionando na igreja. E quando isso acontece, acaba sendo uma bênção para a igreja de diversas formas. Em primeiro lugar, a igreja vai se tornar conhecida no bairro e na comunidade. Aquela igreja tem uma escola, a escola tem alunos, os alunos têm famílias e a influência da igreja vai crescer naquele bairro, naquela comunidade. Também a igreja poderá oferecer trabalho para muitos de seus membros que poderão trabalhar na escola. Essa escola também poderá gerar algum recurso para a igreja, pelo menos para ampliar ainda mais, melhorar ainda mais as suas instalações, que durante a semana serão usadas pela escola, mas que no final de semana poderão ser aproveitadas pela igreja, pela escola dominical. Esse ministério, essa parceria pode acontecer em muitas localidades, até prefeituras que estimulam as igrejas a abrirem seus espaços, há prefeituras que oferecem todas as condições para que a igreja use durante a semana o seu prédio de educação religiosa para uma escola, às vezes até pagam os salários dos professores e não querem nem interferir na administração, simplesmente apoiam esse tipo de trabalho. Então vale a pena pensar nisso. Às vezes nós construímos prédios enormes de educação religiosa e usamos apenas no domingo de manhã, na hora da escola bíblica dominical. E depois dizemos que temos que praticar boa mordomia. Bom, boa mordomia é construir um prédio desses e usá-lo mais do que uma manhã por semana. Daí a ideia de, se construirmos um prédio bem feito, podermos usar esse prédio também em função social, com uma escola durante a semana e atender a nossa comunidade, penetrar a nossa comunidade, influenciar pais, crianças, enfim, a igreja ganhar uma projeção no seu ministério naquele local. Quinto princípio de crescimento: alistar e treinar obreiros constantemente. A escola dominical só fará um bom trabalho se ela tiver obreiros treinados. Há muitos que querem ter os obreiros, mas não querem treinar os obreiros. Nós teremos dificuldades se fizermos isso, se pensarmos assim. Por quê? Pessoas que vêm de outros lugares, muitas vezes, vêm com uma certa experiência, mas eles têm uma metodologia, uma visão de trabalho muitas vezes diferente da igreja que estão agora. Eles trazem uma bagagem de costumes, de certas práticas e até mesmo uma tradição diferente da que nós temos em nossa igreja. Mas você pode descobrir obreiros, às vezes dentro da sua igreja, você tem pessoas que vieram de outras igrejas e que lá exerceram um ministério junto à escola dominical, foram superintendentes ou secretários ou professores de escola dominical. Então entreviste as pessoas da sua igreja, Diga que a escola dominical está precisando de pessoas e que precisam de voluntários. Levante uma lista de pessoas, entreviste essas pessoas. Você vai ficar surpreendente. Talvez você tenha muitos obreiros ali dentro da igreja, não só para a escola dominical, mas para outros ministérios, e nem se dá conta disso. Aliste voluntários, sempre. Ofereça cursos de capacitação a todos que estiverem interessados em fazê-los. Você vai descobrir que há pessoas interessadas em fazer cursos de capacitação, em aprender a ensinar,
e aprender a servir a Deus na escola dominical e também em outros ministérios. Então esteja pronto a oferecer esses cursos. Muitas vezes as pessoas não têm motivação para a escola dominical porque elas não tiveram oportunidades, elas não foram treinadas. Então a pessoa ela acha que ela não é capacitada para fazer o trabalho. E de fato não é. Ela pode ter boa vontade, dedicação, mas ela precisa de um treinamento. E esse treinamento, quem deve oferecer é justamente a igreja, a direção da escola bíblica dominical. O treinamento deve ser progressivo. Nós devemos estabelecer alguns treinamentos básicos, e esses treinamentos então têm que acontecer para que depois a pessoa faça outros treinamentos. Uma vez que a pessoa faz o treinamento, ela deve ser integrada no ministério. Não adianta você ter 50 obreiros treinados na escola dominical e só ter 10 trabalhando. Nós precisamos treinar e integrar as pessoas treinadas no ministério da igreja. Então primeiro vem o treinamento. Depois do treinamento deve haver um estágio, onde aqueles que foram treinados terão oportunidades práticas de colocar em uso aquilo que aprenderam. Então, eles poderão auxiliar em vários momentos da escola dominical. Por exemplo, quando um professor falta, o substituto deve dar aula, mas o substituto precisa de um auxiliar. E nesse caso, então, nós poderemos deslocar para ali um estagiário. Os estagiários podem dar aulas também nos domingos à noite, quando durante a pregação as crianças saem para o seu cultinho. Os estagiários poderão ajudar, dando aula, auxiliando no louvor, em todo o trabalho que é feito no culto infantil ou classes que a igreja tenha durante o culto noturno. Nas quartas-feiras também, muitas vezes nós não temos crianças na igreja porque não temos classe para crianças. Então os pais já não vão porque as crianças não têm onde ficar. Mas uma vez que temos estagiários, podemos colocar os estagiários para ensinar as crianças na quarta-feira à noite, durante reuniões de casais, durante programas especiais, nas congregações, nos clubes bíblicos Boas Novas. O segredo da escola bíblica dominical em relação aos obreiros é ter mais obreiros do que é necessário para o básico. E então nós podemos empreender vários esforços de evangelização, de visitação, e os estagiários então vão crescer, vão aprender. É lógico, eles não devem ser colocados sozinhos para fazer o ministério. Então, primeiro, eles observam outros fazerem, depois auxiliam outros a fazer, depois fazem sob supervisão e depois, finalmente, eles fazem sozinhos. Então, é um processo e precisamos integrar esses obreiros na escola bíblica dominical. E temos que ter todo jeito para fazer isso, para não perder esses obreiros que estão treinados. Agora, obreiros têm que aprender também o seguinte, que ninguém é insubstituível, né? Os professores de escola dominical, por exemplo, nenhum deles é dono de uma classe. A pior coisa que pode acontecer para a classe e para o professor é ele achar que a classe é dele, que o ministério é dele e que dali ninguém pode tirá-lo. Aquela história, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Mas não é assim, porque todos somos servos de Deus, a obra é de Deus, a classe é de Deus, a escola bíblica é de Deus, ninguém é dono de nada. Nós estamos servindo, né, e ocupamos um cargo enquanto bem servir. Hoje nós podemos, amanhã talvez estejamos incapacitados de exercer um cargo como o cargo de professor. Então, se você é professor, seja humilde, reconheça que o ministério não é seu, é de Deus, a obra é de Deus, a classe não é sua. Esse sentimento de possessão não faz bem
para o professor. Então o professor deve aprender a trabalhar em equipe, compartilhar o seu ministério, dar oportunidades para o seu auxiliar, ensinar uma vez por mês, todas as vezes que ele precisar sair, viajar, ele avisa o auxiliar com tempo, para que a classe não seja prejudicada. E o auxiliar então vai fazer um trabalho com amor, com qualidade. Talvez você, que é professor de escola dominical, você já vem lecionando 2, 3, 4, 5 anos, você precisa talvez descansar um pouco, parar de ensinar só e sentar num banco, numa classe e poder aprender, ouvir, reciclar-se, descansar. Precisamos aprender a trabalhar nesse espírito de equipe, companheirismo, compartilhamento. A obra de Deus não é feita por uma pessoa só, é um trabalho em equipe, né? Então deve haver essa cooperação e ninguém é insubstituível. O professor de escola dominical, ele está ali, mas ele deve entender que existem outros obreiros que querem trabalhar e que precisam de oportunidades para isso. Alguns cursos de treinamento que podemos oferecer para a formação dos nossos professores. Em primeiro lugar, é um curso de doutrinas básicas. Se alguém não conhece as doutrinas básicas da Bíblia, a declaração de fé da igreja, a visão que a igreja tem, ele não estará preparado para ensinar na escola bíblica dominical. Podemos oferecer também como base para os professores o curso Apacenta os Meus Cordeiros da APEC, que é um curso de pedagogia infantil, mas que ensinará coisas básicas para todos os professores. Eu recomendo que todos os professores façam o curso de Apacenta os Meus Cordeiros, mesmo que não sejam professores para crianças. Depois, Gestão de Escola Bíblica Dominical. É um curso que mostra como gerir, como administrar, qual é o jeito que devemos fazer para que a escola dominical possa alcançar os seus propósitos, crescer, ser uma escola de qualidade, de excelência. Outro curso é o curso de Processo de Ensino e Aprendizagem, que vai mostrar como crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos aprendem. Cada uma dessas faixas etárias, desses grupos etários, eles aprendem de uma maneira diferente. Então é um curso que pode agregar. Outro curso que é muito interessante são as 7 leis do ensino. As 7 leis básicas do ensino que vão abrir a mente de uma maneira simples e prática para que o ensino possa acontecer com eficácia. Temos também o curso O Bom Professor Conhece os Seus Alunos, que basicamente vai estudar as características emocionais, sociais, espirituais de cada uma das faixas etárias da Escola Bíblica Dominical. Temos também o curso de Evangelismo Pessoal, que todo professor deve saber como ganhar almas, né? Ele deve ser um evangelista quando ensina para os alunos, quando finaliza suas aulas com apelo, quando visita nas casas os seus alunos, os pais e familiares de seus alunos. O ministério de discipulado. Um professor deve aprender a ser um discipulador e discipular os seus alunos. Fazer discípulos é uma missão de todos nós que somos cristãos, principalmente do professor. E ele precisa ser treinado para ser um discipulador. Temos então o Ministério Capacitar, que oferece vários desses cursos aí para os irmãos. Temos a APEC, que treina principalmente obreiros para trabalhar com crianças. Temos também a Editora Cristã Evangélica, que volta e meia organiza seminários sobre a escola bíblica dominical. Então, nós devemos investir no treinamento dos nossos professores. Às vezes,
a igreja não tem grandes recursos para oferecer sempre treinamento dentro do seu templo. Às vezes a questão é enviar alguém para um seminário, para um treinamento, e essa pessoa vai, é treinada e ele volta para ensinar. Então, uma das preocupações do diretor da escola bíblica dominical é justamente garantir que não faltarão obreiros treinados para realizar o trabalho da escola bíblica dominical. Estamos chegando no sexto fator, o princípio de crescimento da escola bíblica dominical, que é abrir novas classes regularmente. Isso às vezes parece uma utopia, mas como eu vou abrir novas classes? Eu não tenho nem professores para aquelas que tenho, eu não tenho mais espaço, como fazer isso? Então, temos que entender que esse princípio só vai acontecer se outros princípios que já foram expostos anteriormente forem observados. Por exemplo, a EBD só vai abrir novas classes se houver treinamento constante de obreiros. Sem obreiros, sem classes novas, sem professores, não temos como abrir novas classes. Novas classes, todavia, atingem o seu crescimento máximo em poucos meses. Então, quando você abre uma classe, há um crescimento na escola dominical, porque essa classe em poucos meses vai alcançar o seu potencial de crescimento. O crescimento é rápido, está todo mundo empolgado. Novas classes assegurarão um crescimento contínuo. Essas escolas dominicais, que têm milhares de pessoas participando, elas estão constantemente abrindo novas classes. Nós já vamos falar daqui a pouco que classes são essas e como podemos abrir tantas classes assim. Esse é um segredo das igrejas que crescem exponencialmente na escola bíblica dominical, né? Classes com qualidade crescem. Classes que suprem as necessidades espirituais dos seus alunos pelo ensino da Bíblia, oferecem companheirismo cristão, oportunidades de serviço, crescem constantemente em visitantes, matrículas e alunos presentes. Na verdade, a classe ela não é só uma coisa que acontece, né? Um grupo que se reúne domingo de manhã e tem uma lição. Na verdade, é um grupo que tem um relacionamento entre si, né? Esse grupo precisa de atividades até extra classes. Eles precisam se comunicar durante a semana, eles precisam de vez em quando se encontrar, seja para um aniversário de um dos alunos da classe, seja para um passeio, uma pescaria, um jogo de futebol, ou para assistir um filme juntos, ou um acampamento, ou um retiro, seja para crianças, jovens ou adultos até. Mas esse grupo da escola bíblica dominical, ele é um grupo que deve interagir entre si. E isso vai fortalecer os laços do grupo, vai trazer um prazer às pessoas por participar daquele grupo, vai realmente motivar os alunos da escola dominical a estarem juntos, estudarem a Bíblia e terem experiências juntos, experiências em comum. Agora, a EBD só vai abrir novas classes e providenciar espaço disponível. Você pode ter os obreiros treinados, você pode ter os alunos, até possíveis alunos, mas se você não tiver o espaço, você não vai conseguir começar novas classes. Como resolver esse assunto então? Eu não sei se eu já falei, acho que não. Eu vou mencionar aqui uma entidade que trabalha em cooperação, em parceria com a Comunhão Batista Bíblica Nacional, que é a AAI, Associação de Auxílio às Igrejas. Essa associação foi criada para servir as igrejas, emprestando dinheiro para a construção, reforma e ampliação de igrejas. Então ela empresta o dinheiro para as igrejas devolvem parceladamente, com juros baixos,
juros de poupança, e podem então dar sequência ao seu plano de expansão, de crescimento, né? Então, que ela construa uma classe por ano, um salão por ano, né? Uma sala por ano que seja. Daqui 10 anos ela poderá ter uma escola dominical grande e robusta. Muito bem, como começar novas classes? Essa é uma pergunta relevante. Se temos que abrir novas classes, como é que podemos fazê-lo? Às vezes parece uma coisa tão difícil, né? Mas não é. Em primeiro lugar, podemos dividir classes grandes ou que abrangem várias idades. Por exemplo, nós temos aí os juniores, de 9 a 11 anos. Então temos 9, 10 e 11. É uma classe, mas você pode ter uma classe de 9, uma classe de 10, uma classe de 11. Dependendo da concentração de alunos em cada idade, você pode ter, de repente, uma classe que abrange 9 e 10, que são idades que têm menos alunos, e uma de 11 que tem bastante alunos. Então, você pode subdividir as classes que abrangem 2, 3, 4 anos em cada classe para um ano. E então, você vai subdividir classes grandes. A segunda maneira, o segundo meio de abrir novas classes é dando uma sala vazia para uma equipe que vai começar uma classe. Uma classe nunca deve ser começada do zero com um professor só. É uma equipe. Então você cria uma equipe e essa equipe vai trabalhar para edificar aquela classe, para que a classe cresça. Então, quando o trabalho é feito em equipe, então há um ânimo maior, um crescimento mais rápido da classe, porque as pessoas vão visitar, vão convidar e estarão fazendo todo o esforço para que essa classe nova realmente venha existir e seja um sucesso. O terceiro meio de começar uma classe é começando a classe com alunos inseridos em outras classes. Vamos pensar assim, que você não tem na sua igreja uma classe de casais e você vai começar uma classe de casais, tá? Vamos pensar assim, que são casais sem filhos, tá? Porque há muita diferença entre casais sem filhos, casais com filhos adolescentes e casais que já os filhos se casaram. É muito diferente. Mas vamos pensar que vamos começar uma classe de novos casais. Então, da onde virão esses alunos? Esses alunos estão inseridos em outras classes. Na classe dos jovens ou na classe dos adultos, né? Então, eles serão retirados de outras classes para compor uma nova classe. Mas como falamos há pouco, né? Cada novo professor pode conseguir adicionar à escola dominical 10 novos alunos. As classes novas, elas crescem rápido, então elas são um fator muito importante no crescimento da igreja. Muito bem, que classes são essas que devemos ter na escola bíblica dominical? Primeiro eu vou falar sobre uma divisão básica de classes na escola bíblica dominical, né? Então temos o berçário, que é de 0 a 1 ano. Então, crianças pequenas, que estão no berço ou que estão engatinhando, mas algumas já andando. Depois, o infantil, que são crianças de 2 e 3 anos, que têm muito tempo para brincar e a atenção deles é por tempo muito pequeno, então uma pequena lição. Eles estão aprendendo ainda pela observação de várias coisas. Os principiantes ou pré-escolares, 4 e 5 anos, que ainda não estão alfabetizados, mas já podem fazer uma série de atividades e há uma interação maior com o professor. Os primários, 6 a 8, já os alunos bem mais espertos, que estão lendo, que podem estudar a sua lição e que são uma idade muito boa para trabalhar. Os juniores, 9 a 11, adolescentes de 12 a 17 anos, jovens de 18 a 25 anos, adultos de 25 a 100 anos. E muitas igrejas têm sido assim.
né? Mas é necessário que na medida do possível, haja uma divisão entre a classe dos adultos, que não pode ser de 25 a 100 anos, né? Porque as pessoas são realmente diferentes em cada faixa etária. Alguém já disse que os adultos devem ser divididos pelo menos numa classe que abranja cada 10 anos. Então, até 30 anos, depois de 30 a 40, de 40 a 50, porque cada uma dessas faixas os adultos terão características e interesses diferentes. Também propomos uma classe de integração na Escola Bíblica Dominical. Essa classe ela pode ser a chave para a Escola Dominical ter muitos resultados na área de evangelização, pessoas aceitando Jesus, pessoas se batizando, pessoas se integrando na igreja. Quem é que vai participar desta classe? Esta classe ela será formada por todos os visitantes que comparecerem à escola dominical, eles serão direcionados para essa classe. É lógico, jovens e adultos, né? As outras idades, as crianças até juniores, eles poderão ir para suas classes, mas os adolescentes, jovens e adultos podem ser encaminhados para a classe de integração, os visitantes, né? Aqueles que já estão participando da igreja, que estão vindo na igreja, mas que ainda não aceitaram Jesus, vão para essa classe. E aqueles que já aceitaram Jesus, são novos na fé, precisam ser doutrinados, também vão para essa classe. Então essa classe é uma classe que deve se fazer apelo constantemente, os alunos devem ser trabalhados, devem ser discipulados, até mesmo aqueles que vêm de outras igrejas devem passar por essa classe. E depois de uma reciclagem, um curso de 1 ano, então, eles serão promovidos, alguns serão batizados, outros já são batizados, vieram de outras igrejas, poderão ir para suas classes. O berçário é uma classe que muitas igrejas não têm dado a devida atenção. E por não ter um berçário, essas igrejas têm perdido a oportunidade de ganhar casais com crianças pequenas. Casais com crianças pequenas, eles vêm para a igreja, querem assistir o culto, querem assistir uma classe de escola bíblica dominical, mas às vezes a criança pequena, ela incomoda, né? A criança chora, a criança fica inquieta, ele quer andar, e a pessoa acha que tem que cuidar da criança, né? Porque ela está numa classe que não tem crianças, não tem berçário. Então muitas vezes a criança chora, o pai ou a mãe, um dos dois, tem que sair e tomar conta da criança. Isso acontece às vezes 1, 2, 3 domingos, aí a pessoa fica frustrada, fala, eu vou para a igreja, mas não consigo assistir a escola bíblica dominical. E aí ele desanima. Às vezes até descobre uma outra igreja que tem berçário e facilita a coisa, então vai para lá. Muito bem. O que podemos fazer? Nós podemos organizar, se temos várias mães que têm filhos pequenos, podemos organizar uma escala e colocar pessoas lá no berçário cuidando das crianças pequenas para que as suas mães e seus pais possam também participar do estudo bíblico na escola dominical. É lógico, todas as mães devem participar, mães que têm crianças pequenas, né? Ela é beneficiada, mas ela também abençoa, ela está servindo. Essa ideia de servir deve ser passada. Ficar no berçário não é um castigo para quem fica, deve ser uma bênção poder servir ali no berçário. Mas se de tudo não conseguir organizar um grupo de pessoas para o berçário, às vezes é melhor pagar alguém para ficar no berçário do que não ter, para que você não perca a oportunidade de ganhar casais novos que são preciosos e importantes para a vida da igreja. Muito bem, então nós temos essas classes: berçário, infantil, principiante, primário, junior, adolescente, jovens, adultos e a classe de integração. Então são basicamente 9 classes que devemos ter
na escola bíblica dominical. É lógico que é uma divisão básica, nós não podemos, à medida que o tempo passa, ficar só aí. Se você não chegou nessa divisão básica, então faça o possível para chegar. Chegando a uma divisão básica de 9 classes, você chegou em algum lugar. Ainda que não seja um lugar definitivo, você não chegou no fim da caminhada, mas você está melhorando. Mas chegando nesse ponto, não se acomode. A escola dominical ainda pode crescer mais e mais. Existem algumas classes que podemos criar para alcançar alguns propósitos ou alguns grupos específicos. Veja, a classe de integração, eu já falei, que tem o propósito de integrar e batizar. A classe de batismo, às vezes tem igrejas que querem fazer um trabalho com pessoas que aceitaram Jesus, né? Não é uma classe que vai ter o currículo de 1 ano como a classe de integração. A classe de batismo às vezes tem currículo de 12 semanas, 16 semanas. Pega-se um grupo, começa-se essa classe, ela tem um funcionamento que não é permanente, né? É temporário. Então funciona durante 12 semanas, 16 semanas, treina-se aquele grupo para o batismo e então batiza essas pessoas. Quando houver um outro grupo, então reúne-se e começa um novo grupo de catecúmenos, né? A classe de catecúmenos. Mas não usa esse nome porque muita gente tem medo até quando ouve, não sabe o que é, né? Então use a palavra classe de batismo ou classe de integração, se você tiver as duas coisas juntos. Classe de noivos, pessoas que querem casar ou recém-casados, né? Então uma classe que vai ajudar os casais a firmar os alicerces da vida conjugal. Hoje nós estamos vendo casais jovens se separando prematuramente, logo depois de casar, e isso tem destruído famílias, tem prejudicado a escola bíblica e a igreja. Então é muito importante que pessoas que entram para a vida conjugal possam ser preparadas para essa vida. Então, pegue alguém, né? Ajude essa pessoa a especializar-se em ensinar casais novos, aconselhar. A pessoa deve ler livros, participar de cursos, seminários e se preparar para ter um ministério com essas pessoas que estão entrando na vida do casamento, na vida conjugal. Classe de universitários, né? Não é que queremos dividir o jovem que é da universidade e o que não é, mas às vezes aqueles que estão na universidade têm necessidades especiais. Hoje eles vivem sendo bombardeados por ideologias, o pós-modernismo na faculdade, e se alguém pode lhes ajudar a fortalecer a fé enquanto estão na faculdade, isso é uma coisa muito desejável. Então, se uma igreja tem vários universitários, ela pode oferecer respostas para os questionamentos deles, deve ter uma classe de universitários e ajudar os jovens a passar por esse turbilhão, vamos dizer assim, que é a universidade e permanecerem firmes na fé. Classe para estrangeiros. Hoje nós temos dentro do Brasil vários grupos de estrangeiros, haitianos, venezuelanos, angolanos e pessoas vindas de outras nações que estão aqui, que precisam ser integrados na nossa sociedade, no nosso país, aprender a língua e principalmente ser evangelizados. Então a igreja pode, a escola dominical, percebendo que existem pessoas assim na sua comunidade, ela pode ter uma classe para estrangeiros. Ela pode ter também uma classe da melhor idade, uma classe para idosos, né? Então, reunir essas pessoas que também têm as suas necessidades especiais e cuidar dos idosos. Classe para deficientes visuais, né? Classes para deficientes auditivos. Às vezes na sua igreja você já tem gente qualificada, professores que aprenderam Libras para trabalhar com alunos especiais em suas escolas e estão ali, são capacitados. Então a igreja
pode começar uma classe de surdos, né? Muito bem, classe de single, a classe que é direcionada para pessoas sozinhas, solteirões, divorciados, viúvos, também são pessoas que vivem sozinhos, têm necessidades especiais e podem ser direcionados então para uma classe que vai trabalhar essas necessidades que eles têm. Algumas igrejas dividem homens e mulheres, a classe de adultos às vezes é dividida e os homens ficam numa sala, as mulheres noutra e acaba acontecendo que os dois grupos acabam se fortalecendo quando estão separados. Tá? Isso é uma questão, às vezes, que cada igreja decide se é uma coisa interessante ou não. Ainda você pode ter na escola bíblica dominical uma classe de treinamento, porque um dos propósitos da escola dominical, primeiro, ensinar a Bíblia, alcançar os perdidos, ensinar os salvos e treiná-los para o serviço cristão. Então, na própria escola dominical, você pode ter uma classe de treinamento sempre funcionando, oferecendo algum curso, ou curso de doutrina, ou curso Apacento dos Meus Cordeiros, ou um outro curso de pedagogia, ou de evangelismo, ou de discipulado. Se houver pessoas na igreja que já estão treinadas e são capazes de treinar outros, então você pode usar a própria escola bíblica dominical para ter uma classe de treinamento onde as pessoas serão treinadas para trabalhar para o Senhor. Amém? Muito bem, queridos, estamos chegando à conclusão do nosso pequeno, breve seminário sobre Ministério e Gestão de Escola Bíblica Dominical. Temos que lembrar que a escola dominical tem 4 propósitos: estudar a Bíblia, ganhar os perdidos, doutrinar os salvos e treinar obreiros. Temos que lembrar também que a escola dominical tem 6 princípios ou 6 fatores que promovem o crescimento. O primeiro dele é funcionar com propósitos claros. Esses propósitos, 4 propósitos que acabamos de mencionar. O segundo é arrolar novos alunos, gente nova, sangue novo. A escola dominical tem necessidade disso. E se não tiver visitantes incrédulos, pessoas não salvas visitando a escola dominical, ela não terá oportunidades de evangelizar. Então precisamos achar essas pessoas, como foi ensinado numa das palestras, descobrir pessoas novas e arrolar para o estudo bíblico. Organizar todas as coisas, organizar tudo. Né? Nós vimos aí várias áreas que precisamos organizar: as salas de aulas, a secretaria, precisamos organizar o material, precisamos organizar o calendário, precisamos organizar a comunicação, precisamos organizar as campanhas, precisamos organizar a nossa equipe, enfim, organizar a escola dominical é uma coisa essencial. Se a escola não for organizada, ela vira uma bagunça. E nós não queremos isso, nós não iremos longe se não organizarmos a escola bíblica dominical. Lembre-se disso. Depois, ampliar o espaço, nem que seja improvisando no começo, mas nós precisamos criar meios, resgatar espaços, fazer mutirões, construir novas classes, nem que seja um telheiro, uma edícula, mas criar condições para que hajam novos espaços para que a EBD possa ocupar. Treinamento de obreiros. Obreiros da escola bíblica dominical. Eles são o recurso mais precioso que temos em nossas mãos. Se não tivermos mais nada, mas tivermos os obreiros e treinarmos esses obreiros, o trabalho acontecerá. Creia nisso. Se você não tem espaço, você não tem dinheiro, você não tem outros recursos, mas você está disposto a treinar pessoas para trabalhar para Deus, então os resultados virão. Precisamos treinar obreiros. O segredo do crescimento
é ter mais obreiros do que precisamos. E aí então poderemos investir em várias áreas que produzirão crescimento. E finalmente, novas classes. Se nós trabalharmos os 5 primeiros fatores, então o 6º fator, que é criar novas classes, será uma possibilidade. E uma igreja que está constantemente abrindo novas classes, uma escola bíblica que está abrindo novas classes, é porque ela está crescendo exponencialmente. E isso pode acontecer com a sua igreja. É necessário ter fé, é necessário trabalhar, é necessário ter um projeto. Aliás, no nosso curso de gestão, nós ajudamos as igrejas a elaborar um projeto para a escola bíblica dominical, porque às vezes começamos a fazer algumas coisas, depois muda o superintendente, o próprio superintendente esquece aquilo que tinha projetado fazer, acaba não fazendo, e aí vem outro, e vem outro depois. Então, irmãos, nós precisamos de um projeto para a escola bíblica dominical. E o superintendente, o pastor, todos os oficiais da IBD, os professores vão trabalhar focados em realizar esse projeto e alcançar aqueles propósitos. Então é importante que haja um projeto, haja algo escrito aonde queremos chegar, para que a escola dominical não fique trabalhando assim a esmo, sem saber para que direção ela deve seguir. Eu espero que esse seminário tenha sido desafiador. Não é um seminário completo sobre o assunto, há muita coisa que poderíamos falar sobre a escola bíblica dominical, mas tudo aquilo que foi falado aqui é um direcionamento para que você possa tomar decisões, você possa tomar iniciativas que trarão então uma situação diferente, uma situação de bênção, de crescimento, de fortalecimento da sua escola bíblica dominical. Deus o abençoe. Bom trabalho.